Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E na aula de hoje, então, a gente vai dar sequência no passo a passo do chaveirinho do Naruto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje vai ser a argolinha do chaveiro. Então, eu vou pegar aqui a minha linha amarela. Vou fazer uma laçadinha inicial aqui na linha amarela e vou fazer um cordão de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos ver que tamanho que ele já está. Então, com 21, ele já fica... Então, vamos ver o tamanho que ele já está. Então, com 21, dobrando ao meio, ele já fica com esse tamanho. Então, já tá um tamanho bacana. Vou fazer mais dois aqui, só para garantir, fazer 23 correntinhas. 22, 23, 24, 25. Fazer 25 correntinhas para garantir. E vou cortar a minha linha. Aqui eu já arremato, então, esse último ponto. Então, fiquei com 25 correntinhas. Vou usar o mosquetão aqui. Então, eu vou passar essas minhas correntinhas por dentro do mosquetão. Então, vai ficar desta forma. Vou pegar essas pontas do fio e vou passar elas para dentro da peça, bem aqui na parte de cima. Uma delas vou passar aqui. A outra vou tentar passar aqui bem pelo meio do anel mágico. Passei. Puxo bem para deixar bem ajustado. E vou fazer um nó aqui, amarrando essas duas pontas. Aqui vou fazer 3 nozinhos até, para ter certeza que eles não vão soltar. E ficou, então, assim a parte de pendurar do meu chaveiro. Vou tentar montar aqui de volta só para ver como que ficou. Depois eu corto essas duas sobrinhas de fio aqui também. Olha só como que já tá ficando o nosso chaveirinho. Bom, agora, então, nós vamos fazer a bandana do Naruto. Então, a bandana eu faço com a linha preta. E eu vou iniciar fazendo 81 correntinhas. Então, pego a linha preta, faço a laçadinha inicial. E a partir daqui, então, eu vou trabalhar 81 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou seguindo assim até fechar as minhas 81 correntinhas. Assim que eu tiver com o meu cordão de correntinhas concluído, eu retorno com vocês. 78, 79, 80, 81. Então, fiz aqui o meu cordão com 81 correntes. A partir da segunda corrente, a partir da agulha, então, vou pular a primeira, na segunda aqui, eu vou trabalhar 20 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20. Feitos os 20 pontos baixos, agora eu vou fazer um meio ponto alto.
Então, meio ponto alto, pego uma laçada na agulha, coloco aqui na próxima correntinha e puxo uma terceira laçada. Pego a laçada da linha e arremato as 3 laçadas da agulha de uma vez só. Na sequência, eu vou fazer um ponto alto. Peguei a laçada na agulha, coloquei na próxima corrente, puxei a linha, fiquei com 3 laçadas, pego uma linha, arremato 2 laçadas, pego mais uma linha, arremato as outras 2 laçadas. Fiz o meu ponto alto. Na sequência, agora, nós vamos fazer 36 pontos altos duplos. Então, o ponto alto duplo, eu vou pegar 2 laçadas na agulha, vou colocar aqui na próxima corrente, puxei a linha, fiquei com 4 laçadas, puxo a linha, arremato 2, puxo a linha, arremato 2, puxo a linha, arremato mais 2. Então, fiz o meu ponto alto duplo. São 36 desses na sequência. Eu vou fazer os meus aqui. Assim que eu tiver com os 36 pontos altos duplos concluídos, eu retorno com vocês. 35 e 36. Então, fiz aqui os 36 pontos altos duplos. Na sequência, agora eu faço um ponto alto, um meio ponto alto e finalizo a minha carreira fazendo outros 20 pontos baixos. Vou fazer meus 20 pontos baixos aqui e já retorno com vocês. 20. Então, aqui eu já corto a minha linha. E eu aqui vou fazer um ponto baixíssimo bem no pezinho, junto no último ponto, só para eu fazer o arremate dessa linha. Então, fiz o arremate. Agora, eu só preciso esconder esses pontinhos e cortar as sobras. Então, a bandana está pronta. Vamos agora fazer aquele detalhe que tem bem centralizado na bandana, que é um detalhe em metal, né? Então, para simular o metal, vamos utilizar aqui a cor cinza claro. Então, peguei a linha cinza, vou fazer uma laçadinha inicial, e a partir daqui vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho as 7 correntinhas, vou pular a primeira e vou fazer 6 pontos baixos a partir da segunda. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou virar a minha peça e vou fazer mais 2 carreiras também com 6 pontos baixos. Então, vão ser 4 carreiras no total, todas elas com 6 pontos baixos. São 3 carreiras de pontos baixos e mais a carreira de correntinhas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não pegar ponto a mais, para não ficar torto. Então, aqui já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não tem mais ponto para ser feito aqui. Vou virar e vou fazer a última carreira de pontos baixos. Pronto, tá feito. Aqui eu corto deixando um pedaço de linha para eu poder costurar esse detalhe na bandana depois. E arremato o fio. Então, está feito o detalhezinho. Agora, nós vamos precisar bordar. Então, agora, nós vamos precisar bordar o símbolo da folha aqui nesse detalhe. Então, vou pegar um pedaço de linha preta, vou colocar essa linha preta na minha agulha de tapeçaria, para eu poder iniciar o bordado.
Bom, eu já vou fazer o bordado, aproveitando para já fazer uns pontos de união aqui do detalhe com a nossa bandana. Então, na bandana eu fiz 6 pontos baixos. No detalhe eu fiz 6 pontos baixos, na bandana eu tenho aqui 36 meio, tenho 36 pontos altos duplos. Então, 6 e 6 vão ficar, tem que deixar bem centralizadinho, sobram 30. Então, eu tenho que deixar 15 pontos altos duplos para um lado e 15 pontos altos duplos para o outro. Então, vamos começar a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15. Então, a partir daqui que a gente vai fazer a união, e daí, nesse caso, o bordado também. Então, vou iniciar já esse bordado bem no primeiro pontinho aqui no canto. Então, inseri minha agulha aqui. Eu vou deixar uma parte dessa linha sem trabalhar, porque depois eu vou puxar a linha lá pro final e faço um nó de arremate. Bom, então, o primeiro detalhe que eu vou fazer vai ser uma diagonal aqui do símbolo da folha. Então, eu vou pegar na diagonal, vou inserir aqui no próximo ponto e vou passar lá para trás. Esse primeiro eu tenho que cuidar na hora de puxar, para eu não puxar a sobra que eu deixei junto. Então, ele já ficou dessa forma. A partir daqui, eu tenho aquela parte arredondada, né? Então, vamos tentar fazer o mais arredondado possível aqui. Então, vou inserir a agulha aqui no ponto de cima. Vou puxar e vou voltar com ele aqui no mesmo pontinho onde eu tinha saído. Vou no ponto do lado e retorno aonde eu tinha saído. Vou sair aqui no meio do próximo ponto e volto aonde eu tinha saído. Vou sair aqui na diagonal, no próximo ponto, e volto aonde eu tinha saído na última vez. Olha só como tá dando esse aspecto arredondado. Vou sair no ponto aqui embaixo. E agora eu vou fazer aquele biquinho que tem aqui. Então, vou vir aqui no último pontinho. Vou inserir bem no cantinho desse ponto. Vou virar aqui para ficar mais fácil de fazer esse ponto aqui. Então, ficou assim. Saio no ponto aqui na frente. E retorno aqui onde eu tinha saído. Ficou dessa forma. Vou sair aqui na primeira retinha que eu fiz, para eu voltar aqui e concluir a parte arredondada. Sair lá para trás novamente. Venho aqui no pezinho do último ponto e saio novamente no primeiro pezinho ali do bico. Então, agora eu já estou com o símbolo desta forma. Venho no ponto do lado e retorno aqui na ponta do bico. Tá ficando arredondadinho. Vou sair aqui no meio do próximo ponto, puxo bem e retorno aonde eu tinha iniciado aqui atrás. Vou aqui no meio desse próximo ponto
e retorno aqui no último pontinho. Olha só como está ficando. Vou aqui no próximo ponto, retorno aqui no ponto anterior. Tem que ser bem certinho no mesmo ponto onde eu saí. Vou aqui na metade, mais ou menos no meio do outro ponto, e retorno nesse ponto aqui. Venho aqui no próximo ponto e retorno no ponto ali de cima. E vou vir aqui ainda no meio. Aqui é o mais difícil de conseguir pegar bem certinho. Quero sair aqui no meio desse ponto. No meio das laçadas aqui do ponto. Para fazer o último detalhezinho. Volto ali onde eu estava. E assim, então, eu terminei o bordado do símbolo da folha. Vou ajustar essa linha aqui para ela chegar bem próximo do início. Vou passar ela aqui por baixo de alguns pontos. Para eu poder fazer o arremate das duas pontas do fio. Então, esse aqui eu também vou passar um mais para cá. Para ele não ficar muito na beiradinha esse nó. Pronto. Tô com os dois bem próximos. Já posso fazer um nozinho. Feito o nozinho, aqui eu corto bem rente, para não ficar muita sobra. Então, está feito o bordado do símbolo da folha. Folha que é a aldeia onde o Naruto cresceu. E agora eu vou terminar a costura do detalhe na bandana. Então, vou pegar a linha cinza que eu deixei no final da peça, para eu poder fazer essa costura. Então, vou entrar com ele aqui de volta no mesmo ponto e vou fazer a costura na lateral aqui de um dos pontos da bandana e na lateral do detalhe. Depois eu vou passar esse fio lá para trás para a gente arrematar e esconder ele também. Aqui eu tenho que cuidar para não pegar os pontos onde eu fiz o bordado, pegar só na parte cinza. Cuidar para que todos os pontos sejam costurados. Vamos para a outra lateral. Vou só reforçar o último ponto aqui. Então, fiz toda a costura. Vou levar esse fio aqui para a parte de trás, para eu conseguir unir ali com a parte inicial. Passei ele aqui um pontinho. Vou puxar essa pontinha do início para trás. E vamos levar ele para um ponto aqui do ladinho também. Só para os dois estarem bem próximos aqui, para eu poder fazer o nozinho de arremate. E agora a bandana está 100% pronta. Próximo passo. Agora nós vamos costurar o cabelo na cabeça. E essa costura, então, vai ser com a linha amarela que eu deixei aqui no final
da cabeça. Então, coloquei a linha amarela na agulha de tapeçaria. Então, deixei o pedaço bem grande, porque eu tenho vários pontos para serem costurados. Vou ajustar bem o cabelo aqui na cabeça. Então, a parte de trás vai quase aqui no anel mágico. Na parte de cima, no meio da peça, nós vamos ter, acima dos olhos, 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui mais bem em cima do olho de cada um deles, vai ficar na terceira carreira, então, para fazer esse formato arredondado do rosto. E a costura, a gente, então, tem 42 pontos na última carreira do cabelo, que é também a quantidade de pontos que a gente tinha feito, então vai ser praticamente uma costura 1 a 1. Então, a gente vai costurar um ponto do cabelo a um ponto da cabeça. Tomar bastante cuidado aqui no começo, que o fio ainda está grande, para não fazermos nenhum nó, né? Então, vamos cuidando dessa costura, não esquecer de costurar nenhum ponto, todos eles precisam ser costurados. Só tem que cuidar aqui nessa costura que eu tô batendo na câmera, para não ficar tremido aqui a imagem para vocês. Tô chegando, então, aqui no primeiro detalhe. A partir daqui, eu vou continuar costurando pela última carreira. Essa parte aqui eu vou deixar solta, para ficar. Então, daí aqui eu vou ir passando por dentro os pontos da costura, de cima para baixo, na parte do cabelo. Mas também costurando 1 a 1 os pontos, não esquecendo de nenhum. Vou continuar a minha costura aqui, dessa mesma forma. Assim que eu tiver concluído a costura, eu retorno aqui com vocês. Terminei a costura por toda a volta. Eu só vou entrar com esse fio e fazer alguns pontos, como se fosse um bordado na parte de dentro, para ele não ficar frouxo, para não ficar solto. Ele fica, né, com essa aparência aqui, um pouquinho mais frouxa, não totalmente retinha, para dar realmente essa sensação de cabelo. Então, vou entrar com a linha aqui para dentro, num ponto qualquer, e vou iniciar fazendo como se fosse um bordado. Eu entro no próximo ponto, passo o fio ali pela cabeça e vou sair mais para frente. Então, eu não preciso ter um ponto para cada. É só um ou outro ponto para ele não ficar totalmente solto. Então, fiz um pontinho aqui, entro no próximo e saio mais para frente. Não aperto demais para não ficar marcado. Essa parte aqui a bandana vai esconder, mas mesmo assim, vamos deixar ele bem ajeitadinho. Saio aqui para frente, entro no próximo e saio mais para frente, entro no próximo e saio mais aqui na frente, entro no próximo e agora eu vou sair com a agulha aqui para a parte de cima. Vou fazer alguns pontinhos ali também. Um pontinho bem escondidinho. Aqui a gente vai cuidando para não puxar demais também, para não ficar muito esticadinho. Mas a gente só não quer que ele fique solto.
Vai fazendo para que fique o mais escondido possível esses pontinhos que a gente tá fazendo. E eu ainda vou sair aqui, na outra parte de cima aqui ainda. Vou fazer mais uns 3 pontinhos ali. Insiro mais uma vez e agora eu vou sair com esse fio aqui onde eu tô com o fio do arremate da cabeça. Vou sair com ele ali pra gente poder arrematar as duas linhas juntas. Quase prendi a minha argolinha. Não consegui sair bem no mesmo lugar, numa colocada de agulha só, mas agora eu passo ele aqui pro lado. Então, deixei os dois no mesmo pontinho. Vou fazer um nó com as duas pontas de linha. Vou inserir a agulha aqui de volta. Vou sair num lugar aleatório. Vou cortar aqui a parte bege. E agora eu vou puxar para esconder essa pontinha. Escondi a ponta, posso arrematar essa ponta também. Então, nós estamos com ele quase pronto. Eu vou continuar com essa linha na agulha e vou fazer o bordado da sobrancelha dele. Vou colocar a agulha aqui pela parte de trás, vou sair aqui 2 carreiras acima do olho. Vou deixar a pontinha aqui pra gente arrematar depois. E na diagonal do ponto, eu vou trabalhar por 2 pontos a sobrancelha. Então, ele tem uma sobrancelha um pouquinho mais na diagonal aqui. Vou voltar com ela aqui, próximo do outro olho. Vou levar aqui na diagonal para 2 pontos acima do olho também. Vou reforçar com mais uma passada de agulha. E vou voltar aqui onde eu tinha começado. Vou dar uma reforçada aqui na sobrancelha. Saio de novo aqui para reforçar o outro lado também. E saio no mesmo ponto onde eu iniciei. Então, tenho a sobrancelha dele aqui bordada. Faço um nozinho com as 2 pontas. Então, aqui eu vou cortar uma das 2 pontinhas. Vou passar a outra. Passar a agulha pelo mesmo lugar, saio num ponto aleatório. E puxo para esconder aquela pontinha do fio. Aqui eu dou uma esticadinha, corto a sobra de linha para ela ficar bem escondidinha. Então, uma parte do bordado está feita. Vou pegar agora um pedaço da linha preta. Vou abrir ela, porque eu não quero pegar todos os cabos. Então, ela tem 5 cabos, eu vou dividir ele e vou pegar apenas 2. Porque eu quero ele mais fininho. Então, separei 2 cabos da minha linha amigurumi. E vou colocar, então, agora essa linha que não tá mais completa, tá só com os 2 cabinhos aqui na agulha de tapeçaria. E com isso, agora eu vou bordar os detalhes do rosto do nosso personagem. Então, vou inserir minha agulha aqui na parte de trás, num ponto aleatório. Vou sair com ele aqui na carreira do olho, 2 pontinhos pro lado. Deixo uma sobra aqui atrás para eu arrematar esse fio depois. E agora eu vou fazer o bordado dos detalhes. Então, eu vou inserir agora a agulha
já no ponto bem embaixo do olho, na carreira de baixo, saio com ele na carreira de baixo aqui do outro lado também. Primeiro detalhezinho. Vou puxar, vou sair aqui na carreira de baixo, onde eu iniciei, e aqui eu também saio na próxima carreira. Puxei. Segundo detalhe, a segunda marca. E aqui também eu vou sair no ponto já de baixo. Nesse outro, então, eu tô reto com o olho, eu vou sair com ele na mesma carreira do outro lado, para fazer o bordado do outro lado. Então, bordei as 3 marquinhas do lado de cá. Agora, por quantos pontos que eu vou bordar aqui pro outro lado? Então, aqui eu já estava mais para frente. Uma carreira para cima, uma carreira para cima. Uma carreira para cima, uma carreira para cima. E aqui eu entro na carreira de cima também, 2 pontos pro lado do olho. Vou sair com ele na carreira de baixo do olho aqui, 2 pontinhos pro lado do olho. Então, sair na carreira de baixo, 2 pontos pro lado. Aqui eu vou bordar a boca do nosso personagem. Então, vou inserir a agulha na carreira de baixo, vou sair no ponto do lado. Então, um esboço de uma boca. Aqui eu volto no mesmo ponto e vou sair com a agulha lá na parte de trás. Então, tenho um esboço de uma boca aqui. Vou fazer um nozinho com essas 2 pontas da linha, para não abrir. Esse aqui, como tá mais fininho, vou fazer 3 nozinhos para garantir. Vou cortar o excesso de uma das pontas. A outra eu vou inserir a agulha, vou sair num ponto aleatório. Puxo para esconder a outra pontinha. E aqui eu corto também o excesso. Então, está assim o nosso chaveirinho. Vou pegar ainda um pedacinho bem pequenininho da nossa linha bege para fazer um bordadinho ali para ser o nariz dele. Então, vou entrar aqui num ponto qualquer, vou sair aqui na carreira do olho, 3 pontos pro lado, deixo um pedacinho da linha aqui embaixo, vou aqui pegar 1,5 ponto, mais ou menos, e vou bordar 1,5 ponto, 2 pontos aqui, só para eu bordar um pouquinho o nariz. Então, vou passar aqui a linha umas 3 vezes, só para dar um volume. Eu poderia ter pego um pedacinho um pouquinho maior da linha aqui, que não ia ficar mais fácil para mim. Então, passei 3 vezes, saí com ela lá na parte de baixo. Então, só fiz uma marquinha do lugar onde seria o nariz, para ele ficar um pouquinho mais saliente ali, vamos dizer assim. E aqui, então, também faço um nozinho para eu arrematar esse fio. Aqui nesse fio, eu vou cortar já o excesso. Vou inserir a agulha aqui no mesmo ponto onde eu estou fazendo os nozinhos. Saio num ponto qualquer aqui do lado e puxo para esconder o nó. E a sobrinha do fio aqui, eu corto. E aqui, então, está pronto o nosso chaveirinho do Naruto.
pronto. Ah, não tá pronto ainda não, gente. Falta o quê? Falta colocar a bandana. Então, a bandana a gente vai colocar aqui no cabelo. Então, vou ajeitar aqui para eu não amarrar por cima dessa faixa de cabelo. Vou centralizar ele aqui entre as sobrancelhas. Vou passar ele aqui para a parte de trás, vou virar ele para a parte de trás e vou fazer um nó nessa bandana. Então, puxo, deixo bem ajustadinho e faço um nó mesmo. Então, fiz um nó e agora eu faço mais um. Ajusto as pontinhas para baixo. Agora sim, então, nosso chaveirinho do Naruto está concluído. Me contem aqui o que vocês acharam desse chaveiro. Eu fiz ele com essa linha amarela um pouquinho mais escura. Se vocês verem o vídeo do personagem, do bonequinho do Naruto, vou deixar o card aqui para vocês. Eu usei lá um outro tom de amarelo não tão escuro. Então, você pode fazer o tom do amarelo, você escolhe a seu gosto. Então, aquele lá era mais claro, esse aqui eu escolhi um mais escuro para fazer. E foi, então, para ser o chaveirinho só a cabeça. Então, se gostaram, me contem aí nos comentários, curta, compartilhe. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações do YouTube a cada vídeo novo que eu publicar. Aguardo vocês, então, na próxima semana, na nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau, tchau!